Subversiva já está no ar. KO. Bom dia, mais uma segunda-feira abrindo a nossa semana de luta. A gente está aqui diretamente do estúdio MetaCast, no prédio da Associação Cearense de Imprensa, nossa gloriosa ACI, em mais uma edição do Subversiva. Para ser mais preciso, o 17º programa, depois que o último, na sexta-feira, não aconteceu, porque faltou luz no centro da cidade. A gente adora a nossa companhia de energia, ela é maravilhosa, para não dizer o contrário. É isso que dá a privatizar, a gente fica sem programa. É isso. Vamos lá. Vamos tocar o barco. O programa de hoje vai falar sobre taxa assistencial, regulação pelo Judiciário e existência ameaçada pelo Congresso Nacional. A gente recebe como convidados o Marcos Verlaine, que é jornalista, analista político e assessor parlamentar do DIAP. Seja bem-vindo, Marcos Verlaine. Tudo bom com você? Bom dia, Nina. Tudo tranquilo. Bom dia, Clóvis. Vamos embora. Com saudade. A gente estava aqui fora do ar discutindo futebol, mas a gente foi interrompido pelo produtor. Vocês têm que conversar, a gente tem que conversar. A gente começa, né? Mas a gente já está fazendo uma fofoca grande aqui antes, portanto eu vou saudar o nosso outro convidado, Clóvis Renato, que é advogado e doutor em Direito pelo UFC. Clóvis Renato é advogado trabalhista. Seja bem-vindo, doutor Clóvis, tudo bom? Saudações, gratidão pelo convite, que uma participação. Ótimo, estamos sempre às ordens aqui para esse programa e esse grupo da Metamorfose Comunicação. Ok, a gente já tem saudação de ouvinte. O Wellington Nascimento dá bom dia para nós. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. Vamos situar a temática. No programa Subversiva desta segunda-feira, a gente vai explorar a controvérsia em torno da taxa assistencial, uma questão atualmente em debate tanto no Judiciário quanto no Congresso Nacional. O PL 2099/23, apresentado pelo senador Estevson Valentim e aprovado no CAI, propõe vetar a cobrança dessa taxa. No entanto, o texto está agora sob análise no CAIS, onde o senador Paulo Paim busca negociar um consenso para viabilizar algum tipo de financiamento para as estruturas sindicais. Mal chegou, a gente já tem dor de cabeça com o negócio que está chegando, né? É impressionante. É sobre isso que nós vamos falar. E no meio do nosso programa hoje, lá pelas 11h30, a gente vai receber a nossa querida Larissa Gasparo, a nossa parlamentar, que vai falar sobre o encontro de mulheres contra a violência de gênero que vai acontecer hoje em Palmaça. Enquanto ela não chega, a gente vai já fazendo a nossa primeira pergunta. Vou começar com você, Clóvis. Como é que foi esse processo de aprovação da taxa assistencial no Judiciário? Esse caminho que foi percorrido pós-reforma trabalhista, que tirou uma série de direitos, não é? Como é que tem sido esse trâmite, né? E a diferença, né, dessa taxa para as outras formas anteriores de contribuição? Bom, mais uma vez a saudação aí a todos e a todas participando. Essa questão da taxa assistencial, ela é bem interessante, né? Avaliado muitas perspectivas e, dentre elas, por exemplo, os impactos, né? Dizem aí que a questão da dualidade, né? Nada é 100% bom e nem 100% ruim. Então, provavelmente, essa mudança, muitos analistas estão falando isso, de posicionamento do Supremo Tribunal Federal, tem a ver com os atos antidemocráticos que aconteceram no começo do governo Lula, né? Esses atos, por exemplo, deixaram a descoberto, né? Percebeu-se, por exemplo, que as instituições estavam abaladas, porque o tema 935 do Supremo, que ele vem no recurso extraordinário, um agravo no recurso extraordinário, o 10.18.459, ele dizia que era inconstitucional, né, a cobrança dos não filiados. Grosso modo, era isso que acontecia. E houve um embargo de declaração, né, exatamente demonstrando para o Supremo Tribunal Federal que, depois da reforma trabalhista, com essas questões, o Judiciário estava, por exemplo, com o poder público em si, inviabilizando o funcionamento dos sindicatos de trabalhadores. Então, esse ponto também gerando uma profunda desigualdade, porque
a estrutura sindical dos empregadores, ela tem todo um financiamento para além da contribuição sindical, para além de taxas. Ela, por exemplo, eles coordenam esse sistema S, né? E aí você imagina que para contribuição sindical, o que sustentava todo o movimento sindical de base, o valor era em torno de 3 bilhões e poucos reais por ano. E você imagina que para o sistema S são quase 18 bilhões, já está, na verdade, passando dos 18 bilhões. Então, eles fazem a gestão e tem o alto custeio partindo dali. Então, quer dizer, havia, né, e há, de fato, essa grande desigualdade. Então, 935, depois desse embargo de declaração, o Supremo vai a uma nova votação e, dentro dessa nova votação, ele reverte. Né, dizia que era inconstitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição. Aí passou a ser o contrário, né? É constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição. Então, essa foi a grande virada. Então, de cara, hoje, os trabalhadores que, porventura, não queiram contribuir, eles têm que fazer oposição nos termos do que tiver disposto na convenção ou no acordo que foi negociado. Então, essa foi a reviravolta. E é interessante, né, porque parte de um voto vista do ministro Luiz Roberto Barroso, porque o relator é o ministro Gilmar Mendes, e no voto vista do Luiz Roberto Barroso, ele fala da situação em que, dentro desse tensionamento, né, há um grande prejuízo para o pluralismo político, já que os sindicatos, por exemplo, representam esse lado das minorias, que representam, né, uma minoria que tende a ser invisibilizada, mas que, na verdade, é a maioria, né? São os trabalhadores que são mais do que os empregadores, consequentemente, que sofrem mais os efeitos. E ficou muito claro, né, que a estrutura sindical, sem custeio, depois da reforma, ou deforma, melhor falando, trabalhista, estavam com seus trabalhos inviabilizados e o pluralismo político, as questões político-partidárias, as questões ideológicas, todas essas questões estavam realmente extremamente fragilizadas e o país estava só com um lado com todas as condições, o outro lado sem condição alguma. Então, dentro dessa perspectiva, numa primeira linha de raciocínio, foi o que aconteceu, né, do tema 935 do Supremo, que houve essa reversão. No momento, o tema foi embargado, quer dizer, está válido nesse ponto, mas a Procuradoria-Geral da República fez um embargo questionando com relação à retroatividade ou não dessa decisão, ou seja, retroatividade. Se ela vai retroagir, né, até a data do protocolo da ação, se vai valer desde 5 anos antes, se vai valer apenas, por exemplo, da data da decisão em diante, ou da data dos embargos. Então, de regra, está valendo, mas falta o Supremo delimitar isso, tá? A questão também ganhou outro aspecto, já que no voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que é seguido pelo ministro Gilmar Mendes, ele fala que a oposição era para ser como qualquer oposição no Estado Democrático, inclusive como acontece em condomínio, né? Por exemplo, é a oposição em assembleia. Grosso modo, esse é um ponto que ele coloca lá no voto dele, né? E isso também está sendo questionado, e tanto que está sendo questionado, criou-se outro imbróglio, porque o Tribunal Superior do Trabalho, né, com o ministro, começaram a discutir, tem muitas ações discutindo a situação da oposição, e o Tribunal Superior do Trabalho agora, em maio, já agora nesse mês, ele instituiu, né, nesses regimes de processos repetitivos, e ele sustou todos os processos. Enquanto o Supremo não define essas outras questões, o TST vai definir, para aplicar em todos os processos, como é que deve funcionar a oposição. Né? Muitos ministros do Tribunal Superior do Trabalho, eles entendem que a oposição deve ser feita em assembleia, quer dizer, o trabalhador tem que ir para a assembleia e tem que prevalecer o voto da maioria, e outros ministros entendem que essa oposição deve ser feita
por escrito, expressa pelo trabalhador. Então, está havendo essa divergência e para sanar isso, o Tribunal Superior do Trabalho sustou os processos que discutem essa matéria, né? O despacho aí foi do ministro Guilherme Caputo Bastos, né? No processo que é o IRDR 1154-39 de 2024, né? E esse processo, ele fala isso, né? Suspende, né, que alcança todos os processos que estejam tramitando na Justiça do Trabalho sobre essa taxa assistencial. Então, quer dizer, outra questão que vai ser enfrentada. Teve um seminário no Tribunal Superior do Trabalho no final do ano passado, eu tive até a oportunidade de estar lá com os comerciários do Ceará, com o Tarcísio, inclusive, que é diretor dos comerciários, e também é o jurídico, o diretor lá na CUT do Ceará, e a gente esteve lá participando, né? Que é uma tendência muito grande, cabeçada pelo Maurício Godinho Delgado, de que a oposição deveria ser, de fato, na Assembleia, mas realmente o TST vai definir, são 27 ministros, né, que vão definir essa matéria e depois também talvez vá bater no Supremo. Ok até aqui? Ok até aqui. Calma aí que eu estou aqui tentando ajeitar essas coisas que acontecem quando a gente faz ao vivo. Tem que ajeitar essa luz, está caindo aqui na minha cabeça.